Olá, como vai? Passaram bem? A graça e a paz esteja com você neste dia. O Senhor está no templo. Hoje encerraremos este assunto. Nós já vimos que Jesus foi apresentado no templo em Jerusalém quando ele tinha 8 dias de vida. Seus pais cumpriram o que a lei ordenava. Ele foi circuncidado, apresentado a Deus. E 2 pessoas estiveram com Jesus, além de seus pais, estiveram ali com Jesus e viram a promessa cumprida, viram a salvação. O primeiro que nós vimos foi o profeta Simeão, foi um profeta abençoado. Hoje veremos a profetisa Ana, abençoada. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas registra sobre a profetisa Ana, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 38. Ela também foi abençoada. Ana era uma viúva, ela tinha 84 anos. Ela foi casada por 7 anos apenas com seu marido, e o resto da sua vida ela dedicou ao Senhor. O resto da sua vida ela passou a ser dedicada ao Senhor. Aqui diz que ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, fora casada por 7 anos, era viúva de 84 anos. Interessante, olha como ela era dedicada ao Senhor. Diz aqui, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, versículo 37. Ela não deixava o templo. É difícil imaginar uma mulher, alguém mais consagrada que essa mulher. E a gente percebe que Simeão, Ana, eles parecem que estão destoando do resto do povo ali em Jerusalém, em Israel, do resto da nação. Deus, por 400 anos, ficou sem dar nenhuma profecia.
um silêncio completo de Deus com respeito à profecia, revelação para Israel, e 2 servos consagrados a Deus, profeta e profetisa, eram 2 pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, movidas pelo Espírito Santo, melhor dizendo, elas estavam habitando ali no meio daquele povo. Jerusalém não estava nem sabendo do nascimento do Messias, mas essas 2 pessoas, Simeão e Ana, eram servos consagrados e movidos pelo Espírito Santo. Eles habitavam no meio daquele povo e aguardavam a redenção de Israel. 400 anos são um período longo, não são poucos dias, são 400 anos, 4 séculos. E o silêncio de Deus causava um esfriamento, um desinteresse por parte do povo, mas durante aquele tempo de terrível apostasia, Ana estava lá no templo, orando e jejuando. Ela não deixava o templo. E não há dúvidas de que ela intercedia por Israel, clamando a Deus pela redenção de Jerusalém. Assim como Simeão aguardava, Ana também aguardava, e ela tinha certeza que Deus iria cumprir a promessa de enviar o Redentor, o Messias Salvador. E movida pelo Espírito Santo, ela chegou naquela hora. De repente, ela soube que as suas orações foram atendidas. E chegando naquela hora, diz-nos o evangelista Lucas, no versículo 38, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então havia o profeta Simeão, havia Ana e havia outros também que esperavam. Como sempre, Deus tem os seus adoradores, os seus servos que são fiéis. E a profetisa Ana anunciou que o Redentor de Jerusalém havia chegado e louvou ao Senhor por esse cumprimento da promessa, por Deus ter cumprido a promessa. Ana, apesar da sua idade avançada, ela não ficou amargurada depois que seu marido morreu. Não, ela se dedicou ao Senhor e ela adorava constantemente a Deus no templo. E não somente adorava, mas ela orava, ela jejuava noite e dia, constantemente. Uma mulher de fé. E olha que ela, quando chegou ali, naquele exato momento,
porque ela foi também movida pelo Espírito Santo. Nós cremos, assim como Simeão. E ela chegou naquela hora e ela viu o menino Jesus com 8 dias. E ela soube que aquele menino era o Redentor. E ela agradeceu a Deus, louvou a Deus. E não somente isso, ela falava a respeito do menino, ela saiu proclamando a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela saiu falando a respeito do menino Jesus, que era a promessa que Deus havia feito há mais ou menos 1400 anos atrás. Ele chegou ao templo e ela estava ali para ver e dar o testemunho de tão grande salvação. Naquela primeira ida ao templo, Jesus Cristo, apenas com 8 dias, ele cumpriu várias promessas de Deus e, ao mesmo tempo, ele demonstrou sua humildade e submissão ao plano pré-estabelecido por Deus. E Simeão, Ana, esses 2 personagens bem-aventurados foram recompensados por sua vida de dedicação ao Senhor. Quem sabe eles não animavam outros. Deus vai cumprir a promessa. Creia, Deus não falha. Ele vai enviar o Redentor. Ele vai enviar um Salvador, o Messias, o prometido. Ele vem. Creia, creia. E assim, tanta dedicação, eles foram os primeiros a testemunhar sobre o caráter messiânico de Jesus Cristo, luz para os gentios, para manifestar a glória de Israel, que é o próprio Deus, e para ser testemunha do amor de Deus para com toda a nação, para com todos os povos. A história de Simeão, Ana, é bastante instrutiva para nós, nos ensina muitas coisas. E não devemos desanimar, devemos ser fiéis servos. Não importa as circunstâncias, não importa a luta, não importa o esfriamento das pessoas, não importa as maldades, as pessoas estarem desinteressadas, estarem frias espiritualmente, mas você, nós devemos ser servos fiéis e animar uns aos outros e falar a respeito da salvação que há em Jesus Cristo. Falar que Ele veio, Ele redime o seu povo e Ele voltará em breve para buscar esse
povo, para estar para sempre com Ele em glória. Vamos seguir o exemplo de Simeão e Ana. Deus sempre recompensa a fidelidade dos seus servos. Deus abençoe a sua vida.